Bom, vamos lá. Eu estava observando aqui, essa turma de ADM2 tem 45 alunos. 45 da seguinte forma, é uma outra coisa que eu queria comentar. O período de concordância em inscrição e trancamento de disciplinas terminou no dia 8. Então, eu puxei um diário de aulas novo no dia 9. Então, o SIGA já me deu aquele parâmetro. Quem está, quem não está, quem ficou, quem não ficou, a partir da concordância ou não dada pela coordenação do curso. Então, é o seguinte, existem alguns alunos que estão com o status horário sobreposto, ultrapassa um terço e tal. Isso daí, tudo bem, nós vamos acatar para o aluno assistir aula. Agora, quem está com o status de inscrição trancada, que aí no caso é na disciplina, ou matrícula trancada, que aí é no curso todo, a partir, né, do dia 9 de setembro, depois do fim do período de concordância, né, de ajuste, a orientação é a gente tirar da pauta, tá, o aluno, e aí ele não vai poder ter mais acesso ao AVA e aos conteúdos. Nem poder fazer avaliação, nem nada, porque a gente já está, inclusive, mais perto. Tem gente que chegou, né, só conseguiu agora a concordância, a vaga. Então, recomendo que assista às aulas anteriores, deixadas no AVA, assista essa aula e também a revisão antes da prova, que é na próxima aula, para poder fazer a prova e obter uma nota satisfatória e não ficar perdido, tá? Para quem está chegando agora na história. Então, eu vou excluir esses alunos que estão com esse status de matrícula trancada ou inscrição trancada. E aí, com isso, vão sobrar 45 alunos na turma. Então, o que acontece? Para os trabalhos de grupo, eu preciso, já teve até aluno mandando, eu preciso de 9 grupos de 5 alunos cada um, porque eu vou fazer distribuição depois de temas para esses grupos quando eu for explicar os trabalhos posteriores. Porque depois dessa prova, vocês vão ter outras 2 avaliações com temáticas diferentes e vão ser 2 trabalhos naquele modelo. Trabalho escrito, apresentação e PowerPoint. E isso vai ser feito em grupo, não quero individual, porque o aluno não vai conseguir fazer individualmente, não vai dar tempo e vai dar muito trabalho, então por isso que é em grupo. Então, nesse sentido, quero 9 grupos de 5 alunos, podem mandar por e-mail para mim. Você vai se inserir em algum grupo com os colegas que você tem afinidade, certo? Tá? Aí conversa aí com o pessoal que você conhece para entrar no grupo. Então, quem não tem, vai formar. Mas, se eu não me engano, só uma aluna que mandou a configuração do grupo. Como agora eu vou ter a configuração final, realmente, definitiva da turma, eu estou falando isso hoje. Então, podem se organizar isso, eu não vou interferir, isso aí é com vocês, com os relacionamentos
aí de amizade de vocês, para poder formar esses grupos. Quero 9 grupos até de 5 alunos. Então é isso. Então vamos lá, vou fazer da seguinte maneira. Como eu tenho colocado as aulas no YouTube, o que eu achei que acontecia? Que aparecia a tela com a minha imagem, que aparecia o PowerPoint. E não é isso que acontece. As aulas estão sendo disponibilizadas lá só comigo falando e não aparece o slide, nem os destaques, os rabiscos que eu faço no slide, nos tópicos. Então, eu acho que fica pouco inteligível para vocês. Então, o que eu vou passar a fazer? Na hora que eu colocar o tópico, eu vou tirar a minha câmera, manter o meu microfone. E aí vou compartilhar só o slide com a minha voz e as minhas anotações para quando isso subir para o YouTube, ficar só a apresentação com a minha voz, porque eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Todos concordam com isso? Eu sumo, mas a minha voz permanece e só vai aparecer a explicação, tá bom? Tudo para facilitar aí a vida de vocês. Então vamos começar. Deixa eu puxar aqui a apresentação 7, que hoje nós vamos ver capítulos 7 e 8, são os capítulos que representam o fim do livro, tá? Para poder, na semana que vem, segunda-feira, nós termos uma revisão antes da câmera. Todos continuam me ouvindo? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui, pegar aqui a ferramenta, a canetinha, para poder explicar para vocês. Então, a aula de hoje, a gente vai tratar do capítulo 7. O capítulo 7 vai apontar os relatórios como instrumentos de análise, avaliação e planejamento. Por quê? Esse livro é todo baseado no relatório de biblioteca, na sua confecção e nas suas funções. Então, o capítulo 7, que é o penúltimo capítulo, vai tratar justamente disso. O relatório ele é confeccionado para ser um instrumento de análise, avaliação e planejamento. Então, vamos lá ao conteúdo. Atenção a essas partes em negrito. Sem a análise e avaliação dos dados, o relatório não poderá funcionar como suporte básico para as atividades de planejamento. Então, para você planejar, para você elaborar um planejamento, você precisa se basear em relatório ou relatórios, tá? Porque se você for fazer um planejamento para um setor, você tem que ter um relatório daquele setor. Se você for fazer um planejamento maior, global, geral, você precisa de relatórios dos setores da organização para você fazer esse planejamento mais amplo, né? E uma atitude crítica, indagativa e participativa é fundamental em um relatório para você poder analisar e chegar a conclusões avaliativas para você dizer o que aquilo pode representar ou contribuir no planejamento. Então, a análise qualitativa dos dados exigirá, como a gente está falando em biblioteca, exigirá, pode ser qualquer outra unidade de informação, exigirá do bibliotecário-chefe uma atitude científica. Então, atitude científica quer dizer
você analisar algo e ponderar a respeito daquilo, interpretar e dizer no que aquilo se traduz, quais são os prós e os contras advindos dessa análise. Então, a análise de um dado nada mais é do que a observação do comportamento desse dado em determinado momento ou período. Isso está dentro da atitude científica. Um dado é algo que é uma informação em estado bruto, ainda não é a informação propriamente dita. Então, dependendo de como você observa o comportamento dele em determinado momento ou período, ele pode te dar uma ou outra informação por meio desse comportamento. Não quer dizer que sempre um dado, por qualquer análise que você faça, vai sempre te representar aquela situação. Depende do momento e do comportamento que ele tem. Então, a análise, avaliação e planejamento são atividades isoladas. Uma condiciona a outra. Então, nesse sentido, se eu analisar, eu tenho como avaliar. Então, eu preciso analisar uma ou mais situações para ter uma avaliação a respeito de alguma coisa. E essa avaliação vai me dar uma conclusão, uma reflexão, fazer uma ilação que vai impactar na confecção do planejamento. Então, são atividades isoladas, cada uma vai condicionando a outra. Eu não posso fazer um planejamento se eu não tiver uma ideia a partir de uma avaliação. Eu não posso ter uma ideia se previamente eu não analisar. Então, estão vendo como, né, sequencialmente, de trás para frente, existe uma relação. São atividades isoladas, mas são interdependentes. Uma é condicionante da outra. Então, sem planejamento, não há como analisar e avaliar. E sem avaliar, não há como planejar, conforme eu acabei de explicar. Vamos seguir. No final, eu observarei as perguntas e dúvidas de vocês a respeito. Então, os tópicos para análise. É importante saber isso. Análise e síntese, né? Você analisou e sintetizou, são qualidades inerentes a um bom relatório. Por quê? Síntese. Na síntese, você vai condensar informações. Você não vai deixar nem omitir nenhum detalhe, mas você vai ser sucinto. Até porque, para o relatório não se tornar extenso e cansativo. Mas também você vai prezar em não omitir nenhum detalhe. Então, você vai analisar e sintetizar, condensar, sem ser exaustivo, atingir uma completude, mas, porém, sem ser exaustivo, para não ficar cansativa a leitura, o leitor não se perder na hora dessa leitura para poder avaliar. Então, atenção, quais são os tópicos para serem analisados que transmitem qualidade para um bom relatório? Pessoal, acervo, atenção a isso. Serviços oferecidos à clientela, usuários, espaço físico e investimentos. Então, nós temos 6 tópicos para serem analisados para se confeccionar o relatório. Então, a partir daí, a gente fecha com esses 6 tópicos o capítulo 7.
Então, agora, nesse momento, eu vou voltar aqui com a câmera e quero saber se vocês têm dúvida com relação a algo. Hein, gente? Tudo certo? Então, entenderam que análise e avaliação são preponderantes para se elaborar um planejamento, que a ferramenta essencial para o planejamento é você ter um relatório de biblioteca, onde você analisa e avalia para poder, por meio do relatório, para poder confeccionar o seu planejamento, e que são 6 esses tópicos para serem analisados para um bom relatório: pessoal, acervo, serviços a clientela, usuários, espaço físico e investimentos. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes que eu prossiga com o próximo capítulo da aula? Não? Então, diga, Nicole. Ah, ok. Então, vamos para o outro capítulo da aula. Bom, vou sair de novo da câmera e vou ficar só com o som. Nesse capítulo 8, que é o que fecha o livro Instrumentos para Gerenciamento de Bibliotecas, ele aborda as metas para o próximo período. Então, quer dizer, se você planeja, né, a partir de relatórios que são analisados, avaliados a partir de dados estatísticos, você consegue, no seu planejamento, traçar metas para o próximo período. E isso faz com que essas metas fazem com que o administrador se engaje nesse processo, induzindo naturalmente a acompanhar a ação e avaliá-la no final. Por quê? Só para ressaltar, o planejamento não é algo estanque, não é algo engessado. Ele é uma atividade constante e que exige revisões, adaptações, acompanhamentos de ações, como está aqui, constantemente, para avaliar e ver se tem que mudar alguma coisa ou não. Não vai se parar a execução do planejamento toda para para se reiterar alguma coisa, para se ajustar. Isso acontece no meio do caminho. Então, desenha-se um fio condutor de ações que, se bem planejadas nesse sentido, levam a biblioteca a um melhor nível de eficácia. Claro que, se não tiver essas ações não estiverem bem planejadas, você vai precisar sempre estar revendo e readaptando. Então, o planejamento é para isso. Quanto mais qualidade você tiver na confecção, na aferição de dados, a transformação desses dados em estatística, ou a conversão dessas estatísticas em gráficos ou tabelas que vão compor um relatório para gerar análise e avaliação, melhor é a qualidade da elaboração do planejamento. E menos coisas vocês têm que ajustar, ou readaptar, ou rever constantemente. Então, a avaliação ao final da aplicação de todos os procedimentos daquele planejamento vai ser mais positiva do que negativa,
com poucos ou nenhum ajuste a ser feito. Mas, claro, todo planejamento precisa de revisão constante, que sempre muda uma coisinha ou outra. Não que esteja se fazendo alguma coisa de forma errada, mas outras necessidades podem surgir e que vão requerer algum ajuste, alguma readaptação normal, diante do ambiente de mudanças constantes, de certas incertezas que a gente vislumbra e que acabam desencadeando novas necessidades informacionais dos usuários, né? Aquele lance, sempre o externo vai influenciar no interno. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando e se flexibilizando dentro do ambiente de trabalho por meio de influências externas com relação ao trabalho que a biblioteca desempenha. Então, aqui, Paz Urdaneta apresenta uma discussão sobre a problemática da geração, organização, transferência e aproveitamento da informação, cujo conceito, em geral, é utilizado de maneira ambígua. Então, Paz Urdaneta criou uma pirâmide informacional com 4 níveis, quer dizer, para ver a questão do aproveitamento da informação. Então, ele relaciona da seguinte forma essa pirâmide. Os dados estão na base da pirâmide informacional. Eles são, como eu já mencionei, a informação em estado bruto, que precisa ser lapidada, organizada, combinada. Esses dados vão se transformar em informação, ok? O conjunto dessas informações gera o que a gente chama conhecimento. E o conjunto de conhecimentos que nós acumulamos, a gente chama inteligência. Então, é da seguinte maneira: os dados não têm significado, não representam fatos, conceitos ou instruções. Então, quando eles são agrupados, organizados, eles adquirem uma significação, e aí eles passam a ser informação, que são dados estruturados que adquiriram esse significado. Já o conhecimento é o estado que ocorre quando nos encontramos capazes de interpretar a informação dentro de uma estrutura. É o conjunto de informações numa estrutura que nos traz, que forma nosso conhecimento. E a inteligência é a estrutura de conhecimentos relevantes que permitem intervenção vantajosa na realidade onde atuamos. Então, vou explicar. Vou sair agora da maximização e voltar com a câmera. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece aí? No capítulo 8, a questão das metas para o próximo período, essa pirâmide de Urdaneta, que é essencial. Então, olha só, o dado, como a gente verificou, é a base de tudo. Quando a gente lapida esse dado, organiza, o coloca numa estrutura junto com outros dados, a gente tem informação. A informação são os dados que adquiriram significado. O conhecimento é o conjunto dessas informações analisadas dentro de uma estrutura. Você tem vários conhecimentos, mas para determinada situação, você precisa de uma estrutura deles, de não todo o seu conhecimento,
tá? Não sei se estão me acompanhando. Você tem informações para determinada situação, tá? Dentro do seu conhecimento todo. Mas aí, para determinada situação, você pega algumas informações e monta uma estrutura para você fazer uma análise. E essa análise, dentro do que você tem de conhecimento, faz você exercer a sua inteligência. Então, o que é, na verdade, a inteligência? É o nível de aproveitamento que você tem do seu conhecimento em determinadas situações. Vê se vocês conseguem me acompanhar. Todos aqui estão assistindo a aula, né? Todos que estão presentes, ou assistir porventura. Vão assistir a aula, vão tirar suas dúvidas, vão escrever aqui no chat. A dúvida de um coleguinha pode ser de outro. Então, a resposta que eu vou dar não é só para aquele aluno, é para todos, é para a turma toda. Então, todos estão recebendo os dados, transformando eles em informação. Todos estão de posse do mesmo material escrito, tá? E videografado. Então, vocês estão recebendo dados que vão transformar em informação e isso vai gerar o conhecimento em cada um. Os dados e informação que eu estou passando são os mesmos. O conhecimento, porventura, vai ser o mesmo em termos amplos, mas a inteligência, que é o uso das informações que vocês têm dentro dos conhecimentos que vocês adquiriram, para entender alguma coisa, para analisar, avaliar e fazer uma síntese e externalizar isso, é que vai ser diferente. Então, não existe, digamos assim, fulano é burro. Não, não existe burrice. Todos vão ter o mesmo nível de acesso a dados e informações para gerar o seu conhecimento. Mas o nível de aproveitamento desses conhecimentos em N situações possíveis é que vai determinar a inteligência que é peculiar a cada um, é individual a cada pessoa, tá? Então, existe mais inteligente e menos inteligente. Não existe gente burra. Existe gente que aproveita melhor, organiza os conhecimentos e aproveita melhor as informações em prol de alguma coisa. Pensa mais rápido, organiza de uma outra forma e que aquela análise, aquela avaliação despontam em algo surpreendente que dá certo. E outros levam mais tempo, têm mais dificuldade e vão fazer uma análise, às vezes, equivocada e aquilo não vai dar certo. Então, o planejamento é isso. É você colocar em ideias o fruto da análise que vocês fazem a partir das informações contidas nos relatórios. Se as informações estão mal organizadas, seu relatório vai deixar a desejar qualitativamente, seu planejamento vai ser um tanto quanto falho e vai exigir revisões constantes e mudanças constantes. Então, vai ter uma baixa qualidade. Se a informação está bem estruturada, organizada, o relatório bem confeccionado, a sua análise e avaliação vão ser top, seu relatório vai ser top, seu planejamento vai ser o máximo, com pouca coisa para ser realmente necessária de revisão. Então, isso está na inteligência, no melhor uso da informação e dos conhecimentos, a partir dos dados. Ok, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, comentários? Por favor, escrevam aí no chat.
Ninguém? Ah, Nicole. A inteligência é o uso que você vai fazer. A inteligência é a base de como você vai usar tudo que você absorveu em termos de informação e conhecimento para desenhar o seu planejamento. Então, por exemplo, se eu pedir um planejamento para todos aqui da turma, a partir de uma ideia, de dados que eu vou dar para vocês transformarem em informação, aí cada um vai gerar o seu próprio conhecimento e, consequentemente, o aproveitamento desses conhecimentos vai impactar na inteligência. Muitas pessoas vão escrever coisas totalmente diferentes. Então, o nível de aproveitamento do que se absorve mentalmente é que vai denotar a inteligência. Então, né, por exemplo, um planejamento, por exemplo, inteligência competitiva, não sei se vocês já ouviram falar ou deram isso em alguma matéria e tal. Quem usa melhor o conhecimento planeja melhor, vamos dizer assim. Então, a inteligência não é como o planejamento, mas a inteligência, o nível com que você está usando esses conhecimentos, vai ser determinante para você redigir o seu planejamento. Então, planejamento não é questão de acertar ou errar. O planejamento preza pelo que você. Assim, a gente sempre vai deixar a desejar em alguma coisa, nunca vai ser 100% perfeito, mas a gente vai tentar errar o menos possível para exigir menos revisões e readaptações de determinadas ações práticas do planejamento. Ok, Nicole? Então, ratificando, se você tem dados todos vão aferir no trabalho de vocês na biblioteca, né? Vão transformar esses dados em estatísticas. A análise dessas estatísticas vai se converter em informação, né? Sobre vários quesitos que têm que ser incluídos para se fazer um relatório. Então, isso aí vai gerar conhecimento. E aí isso vai ser usado no planejamento como inteligência, que você vai planejar melhor. Agora, se você começar já errando daqui ou deixando a desejar aqui, você vai chegar aqui num nível qualitativo aquém do que você espera, abaixo do que você espera. Então, atenção a essa hierarquia e aos conceitos de cada componente da pirâmide. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Diga, Thaís. Oi, boa tarde. Ah, tá. Então, depois que eu encerrar a aula, você se comunica comigo via Ava, me manda uma mensagem pelo Ava que eu te respondo, tá? Então, pessoal, a gente encerra por aqui a aula, a aula dos capítulos 7 e 8 do livro. A próxima aula, segunda-feira, vai ser uma revisão. Eu vou bolar um questionáriozinho para vocês responderem, tá? Durante a aula, se der tempo, mas
durante a aula, para vocês treinarem para a prova que vai ser no dia 18, a prova 1 de ADM UI 2, ok? Então, aguardem esse vídeo ser baixado no AVA, para depois eu colocar no YouTube também, e aí eu disponibilizo o link, conforme eu tenho feito habitualmente. Tá? Só que agora eu vou adotar essa dinâmica. Quando eu for explicar o slide, eu sumo com a minha imagem, deixo só o slide com a minha voz e os meus rabiscos, que é para aparecer assim no YouTube, e a compreensão, né, de vocês da matéria aumentar. Quer dizer, ou seja, ficar um lance mais inteligível para vocês, porque eu acho que funciona mais. Tá? Então, Thaís, manda mensagem lá no AVA para mim, por favor. Um abraço a todos, bom final de semana e até segunda.